Então, gente, eu recebo muitas perguntas, tanto no consultório quanto aqui no Instagram, perguntando a diferença entre as 3 substâncias principais que estão sendo usadas no tratamento do TDAH, que é a lisdexafetamina, que é o Venvance ou Juneve, o metilfenidato, que é a Ritalina, o Foc, Concerta, e agora a tomoxetina, que é o Atenta. E eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho aqui como que eles funcionam, qual a diferença entre eles, por que uns produzem alguns efeitos colaterais e outros não. Eu já aviso que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque eu vou tentar explicar de uma maneira científica mesmo, para que vocês possam entender a diferença e discutir com o médico de vocês, o psiquiatra que prescreve para vocês, por que você usa um ou outro e por que pode mudar e quais os efeitos colaterais que vocês sentem. Então, pessoal, temos aqui o Venvance, que é a lisdexafetamina, a Ritalina, Foc, Concerta, que é o metilfenidato, e o Atenta, que é a tomoxetina. Então, eu vou tentar explicar tanto a diferença no mecanismo de ação, mas também algumas semelhanças que existem na estrutura química entre eles, que é justamente o motivo deles desempenharem o mesmo papel, mas com mecanismos diferentes, certo? Vamos lá. Certo, aqui é o Venvance com a lisdexafetamina, né? Que é a lisdexa e a parte da anfetamina, que é o princípio ativo do Venvance. Já a Ritalina, Foc ou Concerta, aqui é a estrutura deles, né? Ele não é considerado uma anfetamina, mas vejam como parte da estrutura dele é a mesma base da estrutura da anfetamina que a gente viu aqui em cima. E os outros radicais em volta que são diferentes. Já o atomoxetina, que é o Atenta, ele também não é uma anfetamina, mas ele também tem uma partezinha parecida, como a gente pode ver aqui em cima, com a anfetamina. E é por isso que os mecanismos de ação são semelhantes, mas ainda assim são muito diferentes. Aí a gente fala, como assim semelhante e diferente? Tá, vamos começar explicando pelo metilfenidato. O metilfenidato tem um mecanismo de ação bloqueando a recaptação da noradrenalina e da dopamina na fenda sináptica, né? Então, bloqueando esses transportadores, ele vai acabar aumentando o nível dos neurotransmissores. Então, é um mecanismo só, ele bloqueia os transportadores. Já o Venvance, que é a lisdexafetamina e tem a anfetamina como princípio ativo, ela, além de bloquear também esses receptores, ele tem uma estrutura menor. Então, ele consegue entrar pelo transportador e ocupar dentro da vesícula o espaço da dopamina e da noradrenalina, lá dentro das vesículas da fenda sináptica. E quando a anfetamina entra na vesícula, tanto a dopamina quanto a noradrenalina, elas, em excesso, são liberadas. Então, temos 2 mecanismos. Além de impedir a recaptação, né, bloqueando os neurotransmissores, ela aumenta os níveis dos neurotransmissores por fora em relação ao metilfenidato. Já o Atenta, que é a tomoxetina, ele só bloqueia a recaptação da noradrenalina. Ele não age no receptor da dopamina, então ele não tem um efeito direto na dopamina, certo? Mas ao bloquear a noradrenalina na via neuronal, ele indiretamente vai induzir a liberação de dopamina. Mas essa dopamina só vai ser liberada numa parte específica do cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro relacionada ao foco e à atenção. Ou seja, ele vai liberar a dopamina no córtex pré-frontal, que é importante para o foco e para a atenção, e não no restante do nosso espaço cerebral. Então, ele não atinge o núcleo accumbens. Então, ele não vai causar o risco de abuso e dependência. Por isso que a tomoxetina, ela é tarja vermelha e não tarja preta, assim como a Ritalina e o Venvance. É importante a gente aprender aqui que quando a dopamina é liberada no córtex pré-frontal, ela vai ajudar no foco e na atenção. Mas em outras regiões do cérebro, ela está relacionada a alterações do humor, da motivação, da recompensa, do controle motor. Por isso, esses primeiros medicamentos aqui de cima, eles vão ter ações, vamos dizer, um pouco mais fortes do que a tomoxetina. Já a noradrenalina, de modo bem geral, além do foco e da atenção, ela também está relacionada ao estado de alerta, ao humor, estresse e controle dos nossos impulsos, né? O que pode, né, acabar aumentando a ansiedade e a agitação do paciente. Por isso que essas primeiras medicações, elas acabam causando em alguns pacientes efeitos colaterais, como aumento da ansiedade, da agitação, nervosismo, alterações de humor, e a tomoxetina não.
Então, pessoal, é isso. Eu tentei ser o mais simples possível. Vi um vídeo parecido no TikTok e resolvi trazer pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar. Mas o principal discutam com o médico prescritor de vocês, com o psiquiatra que te acompanha. Por que você usa essa medicação e quais os efeitos colaterais, se você tá gostando, se tá sendo eficaz ou não, certo? Nada de internet, dar diagnóstico, ou você vai mudar o remédio porque viu um vídeo falando sobre isso, não. Aqui é pra você entender um pouco mais como que funciona, por que são diferentes e quais as opções que você tem pra discutir com o seu médico sobre isso, certo? E juntos vocês vão poder decidir qual a melhor medicação pro tratamento.